Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para mim, para Keila, minha esposa, que me acompanha hoje. E é muito bom também ver esse lugar cheio, principalmente numa noite de inverno fria, como hoje, né? Que bom que a gente tem essa discussão de juntos virmos adorar a Deus e ouvir da palavra dele. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Jesus e seus discípulos, eles estão atravessando o mar, navegando e, de repente, começa uma tempestade. Dizem que esse fenômeno ele é bastante comum ali em Israel, de repente, do nada, surgir uma tempestade. E aquilo que era para ser uma travessia tranquila para pescadores experientes, se transforma, de repente, numa experiência assustadora, num pesadelo. E essa é uma boa ilustração para vários momentos da nossa vida. Lembrando, por exemplo, de 2020, quando nós começamos o ano, todos nós tínhamos planos, projetos, de repente começa a pandemia e tudo vira de cabeça para baixo, aquilo que era para ser um ano normal, digamos assim, se transforma globalmente em um ano totalmente diferente daquilo que nós tínhamos planejado. Então, o que nós imaginávamos, né, que seria um ano relativamente tranquilo, se transformou em algo assustador, como essa tempestade. A pergunta que eu quero fazer para nós hoje é: como que esse texto nos ajuda a lidar com esses momentos da nossa vida? Podem ser momentos pontuais, podem ser fases que a gente acaba passando. Como que nós podemos sobreviver espiritualmente e emocionalmente a esse tipo de crise, a crises? E eu quero falar hoje sobre 3 aspectos fundamentais para a nossa fé que podem nos ajudar, que são o mistério de Deus, o poder de Deus e a missão de Deus. O mistério de Deus, o poder de Deus e a missão de Deus. Então eu quero falar primeiro sobre o mistério de Deus. Esse texto, ele sempre foi um desafio para os teólogos. Como explicar um Deus
que dorme profundamente enquanto seus discípulos se desesperam? E a resposta clássica que se dá é a Trindade. Jesus, como Filho de Deus, estava dormindo, o Filho de Deus que também é totalmente humano, mas o Pai estava atento como sempre. Essa é uma explicação bastante razoável. Mas essa explicação, por mais razoável que ela seja, ela não elimina o nosso sentimento de que muitas vezes parece que Deus dormiu no ponto da nossa vida. Não sei se você já teve essa sensação, mas parece que Deus, em alguns momentos, se esqueceu de nós. Parece que em alguns momentos Deus dá uma cochilada. Parece que Deus perdeu um pouco do controle ou não estava muito atento quando surgiu algo grave na nossa vida. Esse é o mistério de Deus, é o mistério do sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas? Por que Deus permite tempestades assustadoras? Por que Deus permite perdas? Deus estava dormindo quando eu descobri que eu tenho determinada doença. Deus estava dormindo quando eu passei por aquela provação. Será que eu tenho orado todos esses anos por pessoas, por situações e justamente na hora que eu estou orando, Deus está tirando um cochilo? E os discípulos, eles chegam a dar uma bronca em Jesus, né? Eles chegam para Jesus dizendo: Mestre, não te importas que morramos? E o versículo 41 diz que eles estavam apavorados. Deus, então, ele é um mistério para nós. E por que ele age dessa maneira? Por que ele permite o sofrimento? É um mistério. O Timothy Keller tem um livro chamado Andando com Deus através da dor e do sofrimento. E nesse livro, ele escreve o seguinte, eu vou citar um trecho aqui. Na Inglaterra, os pastores costumam pegar as ovelhas e os carneiros, um por um, e mergulhá-los num barril enorme, cheio de antisséptico. O pastor deve submergir completamente cada animal, mantendo os olhos, o nariz e as orelhas sob a superfície. Então, mergulha mesmo, né? Claro que é uma situação aterradora para as ovelhas. Se um animal tenta sair do barril antes da hora, os cães pastores latem, rosnam e forçam-nos a entrar novamente. Por mais horrível que a experiência seja para as ovelhas, sem esse tratamento periódico, elas seriam vítimas de parasitas e doenças. Tudo é feito para o bem dos animais. Ao observar esse processo, uma escritora cristã não pôde deixar de lembrar que Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele cita essa escritora, que é a Elisabeth Elliot, que eu gosto muito também, e aí ele cita as palavras dela. Algumas experiências que sofri nesta vida me tornaram muito solidária com aquelas pobres ovelhas. Eu não via nenhuma razão para o tratamento que recebia do pastor em quem confiava. E ele não me deu a menor explicação. Enquanto observava as ovelhas se debaterem, pensei, quem dera houvesse um jeito de explicar. Mas tal conhecimento é maravilhoso demais para elas, elevado demais para que o alcancem. Salmo 139, 6. Então nós não entendemos por que Deus age conosco dessa maneira. Mas nós podemos ter duas certezas. Primeira, Deus nos ama. Segunda, Deus tem um propósito para nós. E o fato de nós não entendermos o que Deus está fazendo na nossa vida não significa que não exista uma razão para Ele agir dessa maneira. Então esse é o mistério de Deus. Um Deus que muitas vezes dorme no barco, no meio de uma tempestade, e nós entramos
em pânico, como os discípulos. O poder de Deus. Versículo 39 diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Deus continua soberano. Cristo, então, ele repreende o vento e ele fala ao mar, e o mar o obedece imediatamente. O texto diz que fez-se completa bonança. Então, eu imagino que aquela tempestade, de repente, se transformou naquele lago. As ondas desapareceram e aquele mar voltou a ser como um lago. A capacidade de Deus de vencer o perigo e de vencer o mal, ela é inquestionável. O poder de Jesus é um poder absoluto. E os discípulos se perguntam no versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta ela fica no ar, mas a conclusão que Marcos quer que nós cheguemos é que Jesus é mais do que o Messias humano. E os discípulos eles foram se dando conta, pouco a pouco, de que aquela pessoa com quem eles conviviam era nada mais, nada menos do que o próprio Deus de Israel que veio visitar o seu povo. Porque somente Deus, o Criador dos céus e da terra, poderia se dirigir ao vento, se dirigir ao mar dessa maneira e falar com tanta autoridade. Nós não entendemos por que Jesus estava dormindo durante a tempestade, nós não sabemos por que muitas vezes parece que Deus está dormindo nas nossas tempestades, mas Deus é poderoso para fazer cessar toda a tempestade no tempo dele. E Deus é poderoso para vencer o mal e para restaurar a paz para sempre. E aqui a gente pode contemplar a esperança cristã, que um dia o Deus Criador irá restaurar todas as coisas. Um dia o Deus Criador irá vencer o mal quando Jesus voltar, o mal será derrotado, todas as injustiças serão julgadas e Deus estabelecerá novos céus e nova terra, aonde reinará o bem, a paz, a alegria, a justiça de Deus. Então, nós não entendemos os mistérios de Deus, mas nós podemos descansar no poder de Deus. Nós não entendemos por que Deus permite as tempestades, mas nós podemos descansar no fato de que o nosso Deus, ele venceu todo o mal. Na cruz, Cristo venceu todo o mal, e ele ressuscitou, ele venceu a morte, e um dia ele voltará, e ele consertará todas as coisas. Ele continua soberano sobre as nossas vidas. Então nós falamos sobre o mistério de Deus, o poder de Deus, e agora eu gostaria de falar sobre a missão de Deus. A tempestade no barco nos faz lembrar de um outro personagem da Bíblia bastante famoso. Não sei se vocês fizeram essa associação, mas essa tempestade me lembra Jonas, o profeta desobediente. Deus chamou Jonas para anunciar uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive, mas vocês conhecem a história, né? Jonas ele foi desobediente, Jonas ele não cumpriu a sua missão. E é muito interessante nós compararmos Jesus com Jonas. Jonas, ele também se vê no meio de uma tempestade. Lembram Jonas capítulo 1? Quando ele vai fugir, começa uma tempestade e o navio corre o risco de afundar. Jonas se viu no meio de uma tempestade porque ele havia desobedecido a Deus. Ele fugiu para Tarsis
quando Deus havia que ele fosse para Nínive. Tarsis fica no extremo oposto, né? Deus mandou ele para cá e ele foi naquela outra direção. E Jesus ele também se encontra no meio de uma tempestade. Mas ele está no meio de uma tempestade porque ele está obedecendo à vontade do Pai. Ele estava cumprindo a missão de Deus. Jonas estava dormindo no navio porque ele estava deprimido. Lembram disso? Jonas, né, ele entra num marasmo, numa depressão. Ele é uma pessoa autocentrada, uma pessoa preocupada com ele mesmo, com seus interesses, e então ele entra naquela depressão, ele vai dormir no meio daquela tempestade, e Jesus estava dormindo também, mas Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Ele havia passado o dia servindo a Deus, servindo as pessoas, e é por isso que ele dormia. Os marinheiros, eles lançam Jonas no mar, como a punição pela sua desobediência a Deus. Aliás, o próprio Jonas é que sugere aos marinheiros: olha, me joguem ao mar porque eu sou o culpado por essa tempestade. Então os marinheiros jogam Jonas e ele então é punido pelos seus pecados. Mas Jesus, ele era inocente. Ele era sem culpa. Mas ele também foi castigado. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Ele foi levado à cruz por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Deus, na sua misericórdia, Ele não permite que Jonas morra. O que acontece com Jonas? Ele é engolido pelo grande peixe, pela baleia. E ele então fica vivo, né? Deus preserva a vida de Jonas e ele fica 3 dias e 3 noites ali dentro da baleia, depois ele é vomitado na praia. E é muito interessante que a ressurreição de Jesus, ela é chamada no Novo Testamento do sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu ficarei no coração da terra. Assim, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus, ele é o profeta obediente que é punido por causa da nossa desobediência e que ressuscita ao 3º dia e que então nos anuncia o Evangelho. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós crermos que Cristo morreu no nosso lugar para pagar a dívida que seria nossa, se nós crermos nessa boa notícia, desse Evangelho, nós temos o perdão dos pecados. O versículo 36, Marcos capítulo 4, versículo 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então, o versículo 36, ele nos diz que Jesus e os discípulos deixaram a multidão para atravessar o mar. E o capítulo 5, o versículo 1 diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Então, veja que interessante que a tempestade, ela aconteceu entre esses 2 momentos. Entre o ministério de Jesus com a multidão em uma margem e o ministério de Jesus entre os Gerazenos na outra margem. Qual que é a relevância disso para a nossa vida? Por que isso é importante? As tempestades da nossa vida não devem nos separar, nos afastar, nos desanimar da missão que Deus tem para nós. Porque é uma tentação muito grande, diante dos nossos sofrimentos, nós nos voltarmos
para nós mesmos, como Jonas, nós ficarmos ensimesmados, autocentrados. Diante do sofrimento, essa é uma grande tentação. E nós ficamos ali, lambendo as nossas feridas, deprimidos, chateados, muitas vezes magoados com Deus, porque Deus permitiu tal coisa, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo, porque Deus frustrou algum plano nosso, e nós ficamos ali lambendo as nossas feridas e deixamos de lado a missão de Deus para nós. E nós não devemos fazer isso. Não é para isso que Deus nos chamou. Não importa o que aconteceu da sua vida, não importa os seus problemas, não importa as suas dificuldades, não importa os seus traumas, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma tarefa para nós. E a nossa missão, a nossa tarefa é levar o Evangelho. A nossa tarefa é fazer discípulos. A nossa tarefa é levar a mensagem do reino de Deus, é amar as pessoas, é servir as pessoas, é levar o Evangelho para as pessoas. E para que isso aconteça, nós precisamos trocar o pânico pela racionalidade da fé. Veja o versículo 40, Marcos 4:40, a pergunta que Jesus faz, que é uma pergunta muito interessante e relevante para nós. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a pergunta que Jesus faz para cada um de nós. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não confiam em mim? A fé não é contrária à razão. A fé e a razão, elas não são incompatíveis, muito pelo contrário. Elas são amigas, podem ser amigas, devem ser amigas, sendo que a fé, ela vai além da razão. Por meio da fé, nós podemos crer em coisas que a nossa razão não entende, que a nossa razão não explica. Mas o fato de crermos em coisas que, pelo menos hoje, nós não conseguimos explicar, não significa que a fé e a razão sejam incompatíveis. E uma fé racional, e nós como cristãos devemos ter uma fé racional, ela pensa da seguinte maneira: por que me desesperar se eu tenho um Deus soberano que me ama? Por que me desesperar? Parece que essa é a pergunta que Jesus faz aqui. Por que vocês estão com tanto medo? Para Jesus, esse medo não faz sentido. Ainda que eu não compreenda o que Deus está fazendo na minha vida, eu posso descansar. E isso é um exercício que nós temos que fazer constantemente, todos os dias. Quando vem aquele desespero, aquela tentação do desespero, a gente fazer essa pergunta que Jesus faz para nós mesmos. Assim como Jesus disse para o mar se aquietar, ele diz para nós: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Lembram desse versículo? Salmo 46, 10. E é muito interessante que o Salmo 46, Deus é nosso amparo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46 é um salmo que fala também de tempestades. Ele descreve uma tempestade. Algo que se parece com um maremoto, que se parece com um tsunami. Se você ler depois o Salmo 46, você vai ver. Esse é o momento de nós nos aquietarmos e de nós permitirmos que a nossa confiança em Deus e não o desespero, não o medo, tomem conta de nós. Então, nós não entendemos o mistério de Deus. Deus, ele é muito maior do que a nossa capacidade.
O que Deus está fazendo na nossa vida foge da nossa capacidade de compreensão. Viver pela fé é, mesmo não entendendo, confiar. Eu não entendo por que Deus permite isso. Eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu confio nesse Deus. E eu posso seguir Jesus. Eu posso continuar obedecendo. Eu posso continuar falando do Evangelho. Eu posso continuar servindo as pessoas. Nós não entendemos o mistério de Deus, mas nós podemos confiar no poder de Deus. Esse é o Deus que faz com que a tempestade se acalme. É somente esse Deus que pode nos trazer paz. É somente esse Deus que pode nos trazer segurança. Nós não entendemos o mistério de Deus, mas nós devemos nos dedicar, mesmo assim, à missão que Ele nos deu. O propósito da nossa vida, da minha vida, da sua vida, é adorar a Deus e servir a Deus. Esse é o propósito para nós. Lembre-se disso todos os dias quando você acordar. Você tem o seu trabalho, você tem os seus afazeres, mas o propósito da nossa vida é conhecer a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. E essa tempestade, ela não impediu Jesus e não impediu os discípulos de continuarem a missão. Jesus acalma o mar, eles chegam na outra margem e eles continuam o seu trabalho. E é isso que nós devemos fazer nas tempestades da nossa vida. Nós devemos continuar realizando a missão que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és um mistério para nós, justamente por Tu seres um Deus infinito. Tu estás muito além da nossa compreensão. E nós não conseguimos entender o Senhor e muitas vezes não conseguimos entender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas obrigado, porque Tu és um Deus soberano, um Deus que nos ama. A Tua palavra diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, nos ajuda a, mesmo não entendendo muitas vezes as tempestades, nos ajuda a continuar confiando em Ti. Nos ajuda a continuar crendo que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu tens o propósito para a nossa vida. E nos ajuda também, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade, de muitas vezes perplexidade, nos ajuda a não abandonar a missão que o Senhor tem para nós. Muito pelo contrário, que cada um de nós aqui siga firme nesse propósito de levar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem, continuarmos nos dedicando a pessoas, amando, servindo e assim fazendo a Tua vontade. Obrigado, Pai, Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós terminamos a nossa celebração aqui, então. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.